Com investimentos massivos em projetos de construção que visam melhorar a vida das pessoas, governos de todo o mundo injetaram milhões e até bilhões de dólares nessas empreitadas. Contudo, alguns desses megaprojetos, com suas grandiosas fachadas, deveriam ter sido descartados logo na fase de planejamento. Prepare-se para uma análise de alguns dos megaprojetos mais questionáveis do planeta. Estrada para lugar nenhum. O Havaí, com suas praias paradisíacas e paisagens exuberantes, abriga uma construção controversa, a Interestadual H3. Apesar do nome, que sugere uma rodovia interestadual, ela não se conecta a nenhum outro estado. O termo interestadual refere-se apenas ao financiamento federal. Em vez de se estender por milhares de quilômetros até a Califórnia, a H3 percorre apenas 24 quilômetros, ligando o noroeste de Honolulu à base do Corpo de Fuzileiros Navais do Havaí. Essa curta extensão custou impressionantes $54 milhões por quilômetro. Desde sua aprovação em 1960, o projeto enfrentou forte oposição. Além do impacto ambiental, com a derrubada de árvores, a construção ameaçava sítios sagrados e áreas funerárias de grande importância para os nativos havaianos. Apesar dos protestos, a autorização legal foi concedida, e a construção teve início em 1989. 8 anos e 7 empreiteiras depois, a rodovia foi inaugurada em 1997. No entanto, a H3 não trouxe a satisfação esperada. A construção danificou locais sagrados no vale, e muitos moradores evitam a estrada por temerem ser amaldiçoados pelos mortos. Longe de ser um passeio tranquilo pelo interior do Havaí, a H3 é vista por muitos como uma estrada para o inferno. Detonadores de barragens. No início do século XX, Los Angeles enfrentava um problema de abastecimento de água. Para solucionar essa questão, a cidade contratou o engenheiro autodidata William Mulholland para projetar e construir a maior barragem em arco do mundo. A construção da barragem de Setor Francis começou em 1924 e foi concluída em 1926, em tempo considerado suspeitosamente curto. Localizada a cerca de 63 quilômetros do centro de Los Angeles, a barragem tinha mais de 210 metros de comprimento e 56 metros de altura, com capacidade para armazenar mais de 45 bilhões de litros de água. No entanto, à medida que o reservatório era preenchido, rachaduras começaram a surgir. Mulholland minimizou os vazamentos, mas as fundações da barragem eram inadequadas para suportar o peso da água. Em 12 de março de 1928, apenas 5 dias após o reservatório atingir a capacidade máxima, a estrutura desabou, liberando 45 bilhões de litros de água em direção ao Oceano Pacífico. A onda, com mais de 37 metros de altura, percorreu violentamente 2 quilômetros, destruindo tudo em seu caminho. A catástrofe, considerada uma das piores falhas de engenharia da história dos Estados Unidos, destruiu 1.000 casas e causou a morte de pelo menos 431 pessoas. Apesar de ter sido absolvido de irregularidades, Mulholland nunca mais trabalhou na área. Cidade inacabada. O projeto internacional Xi'an, um empreendimento de 728 hectares em Xi'an, na China, permanece completamente vazio. Ao longo de vários anos, os investidores gastaram $3 bilhões na criação de uma comunidade residencial de luxo. No entanto, em 2014, o presidente da construtora foi preso por subornar funcionários públicos, o que levou a empresa à falência, com dívidas bilionárias. O governo confiscou o projeto, deixando milhares de compradores de mãos vazias. Atualmente, a cidade é uma fantasma, com edifícios e estátuas em estilo europeu que contrastam com o interior inacabado. Uma empresa manifestou interesse em assumir o projeto, mas o custo para salvá-lo é elevado. O que poderia ter sido um lugar incrível para viver se tornou um desperdício de recursos. Ligação confusa. A China pode ter desenvolvido uma inovação no transporte, o sistema de pontes Hong Kong-Zhuhai-Macau, HZMB. Essa travessia marítima, com mais de 54 quilômetros de extensão, reduziu o tempo de viagem entre Hong Kong, Zhuhai e Macau de 4 horas para apenas 30 minutos. No entanto, apesar do custo de $18,8 bilhões, a ponte é subutilizada. A obtenção de uma permissão de travessia é extremamente difícil, sendo restrita a investidores, acadêmicos, políticos e filantropos. Além disso, o veículo deve estar registrado nas 3 cidades, e o limite diário de solicitantes é de apenas 400 pessoas. Alguns acreditam que as restrições visam limitar o fluxo de tráfego para Hong Kong, que enfrenta problemas de superlotação. No entanto, surge a questão: por que investir bilhões na construção de uma ponte para, em seguida, impedir que as pessoas a utilizem? Estátua muito louca.
A estátua de Crazy Horse, localizada nas Black Hills, na Dakota do Sul, é um projeto ambicioso e controverso. Em 1939, o chefe Lakota Henry Standbear contratou o escultor Korczak Ziolkowski para esculpir a imagem do herói nativo americano Crazy Horse na montanha Tunderead. Os planos originais de Ziolkowski previam uma estátua com 195 metros de comprimento e 171 metros de altura, dominando a montanha. No entanto, décadas depois, apenas o rosto foi finalizado, em 1998, e o progresso tem sido lento desde então. Após a morte de Ziolkowski, sua família assumiu o projeto, mas não demonstrou grande entusiasmo em concluí-lo. Apesar de arrecadar milhões de dólares em doações e taxas turísticas, pouco foi acrescentado à estátua. Além disso, a montanha Tunderead é um cemitério sagrado, e a destruição da terra que Crazy Horse morreu protegendo vai contra tudo o que ele defendia. O projeto é visto por muitos como uma exploração comercial da cultura Lakota. Estádio silencioso. Em 2014, o Brasil sediou a Copa do Mundo e construiu vários estádios novos. No entanto, a Arena da Amazônia, em Manaus, tornou-se um elefante branco. A ausência de estradas ligando Manaus ao litoral dificultou o transporte de materiais de construção, que precisavam ser levados pelo rio Amazonas, elevando os custos. Durante a construção, o calor da floresta tropical danificou o gramado, que precisou ser pintado de verde. Após a Copa do Mundo, o estádio foi pouco utilizado. O Nacional, principal time de Manaus, está na Série D do Campeonato Brasileiro, e o público raramente ultrapassa 3.000 pessoas, uma pequena fração da capacidade total de 44.300. O estádio permanece vazio, um desperdício de recursos. Delírio de otaku. Em Yokohama, no Japão, encontra-se um traje de Gundam gigante, baseado no robô RX-782 da popular série de anime. Com 18 metros de altura e 25 toneladas, o robô é capaz de dar alguns passos lentos e se ajoelhar. Apesar de ser uma atração turística, o robô não tem utilidade prática. O preço oficial não foi divulgado, mas uma estátua semelhante em Tóquio custou cerca de 100 mil dólares, embora só pudesse mover a cabeça. O Gundam de Yokohama, por sua vez, pode mover o corpo todo, o que eleva consideravelmente o preço. Durante a campanha para a eleição presidencial de 2016, Donald Trump prometeu construir um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México, com o objetivo de impedir a entrada de imigrantes ilegais. O muro, segundo ele, seria pago pelo México. No entanto, a promessa não foi cumprida. Até o momento, foram construídos apenas 724 quilômetros de muro, menos da metade do que foi prometido, e apenas 75 quilômetros são realmente novos, com o restante consistindo em reforços da estrutura existente. Além disso, o México não pagou um centavo pelo muro, que custou 15 bilhões de dólares aos contribuintes americanos. Algumas partes do muro foram construídas de forma inadequada, facilitando a escalada ou a passagem. Estima-se que os custos anuais de manutenção cheguem a 28 bilhões de dólares. 1 hora de energia. Desde sua aprovação em 1983, a usina nuclear de Monju, na província de Fukui, no Japão, produziu apenas 1 hora de energia. A usina, um protótipo de reator de reprodução rápida, tinha como objetivo reciclar o combustível nuclear usado para criar mais energia. No entanto, o projeto foi marcado por falhas graves. Foram descobertas irregularidades em 14 mil componentes, alguns dos quais controlavam recursos de segurança. Em 1995, ocorreu um incêndio que a equipe tentou esconder, e em 2010, uma máquina de reabastecimento de 3,3 toneladas caiu no reator. Após o desastre nuclear de Fukushima, em 2011, a opinião pública se voltou contra a energia nuclear, especialmente Monju. Cidade fantasma à beira-mar. O Forest City, na Malásia, foi concebido como modelo de cidade futura sustentável, com 4 ilhas artificiais ao longo da costa. Os planos previam torres cobertas de plantas, ruas sem carros e apartamentos com tecnologia inteligente. No entanto, desde sua inauguração em 2016, o projeto não decolou. Em 2019, apenas 15 mil unidades foram vendidas, e apenas 500 pessoas viviam na cidade, que tinha capacidade para 700 mil habitantes. Os investidores chineses, que eram o público-alvo do projeto, foram afetados por restrições financeiras impostas pelo governo chinês. Além disso, a construção da cidade causou danos irreversíveis aos manguezais protegidos na costa da Malásia. O Forest City, que custou 100 bilhões de dólares, transformou-se em uma cidade fantasma com danos ambientais. Flopado em bloco.
Em 27 de junho de 2009, um dos 11 blocos de apartamentos do projeto Lotus Riverside, em Xangai, desabou completamente de lado. Felizmente, ninguém morava no prédio na época, mas um trabalhador morreu no acidente. A causa do desabamento foi a escavação de um buraco para a construção de uma garagem subterrânea. A terra escavada foi empilhada no lado oposto do prédio, o que causou um desequilíbrio e sobrecarregou as fundações, que não suportaram o peso. Os 400 proprietários dos outros apartamentos exigiram o dinheiro de volta. Em 2012, o Costa Concórdia, um navio de cruzeiro de 114 mil toneladas e 290 metros de comprimento, atingiu uma rocha perto da costa da Toscana, na Itália, e virou parcialmente. O capitão Francesco Schettino desviou-se do curso para fazer uma saudação, aproximando o navio da costa, e desligou o sistema de navegação computadorizado. O navio atingiu uma rocha e virou, causando a morte de 34 pessoas. O custo total da limpeza, desmantelamento e indenizações chegou a 2 bilhões de dólares. A Grande Caatinga. No século XIX, Londres enfrentava um problema de superlotação de cemitérios. O arquiteto Thomas Wilson propôs a construção de uma pirâmide gigante da morte, capaz de armazenar 5 milhões de corpos. A pirâmide, com 90 andares de altura, seria o edifício mais alto de Londres. No entanto, o projeto foi considerado muito caro e enfrentou forte oposição da população. Em vez disso, a cidade privatizou terras para cemitérios tradicionais. Capital da corrupção. Naypyidaw, a capital de Mianmar, é uma cidade com pouca população e infraestrutura. A cidade tornou-se a capital em 2005, após o governo militar de Mianmar temer um ataque à capital anterior, Yangon. Naypyidaw possui um palácio presidencial de 100 quartos e um complexo parlamentar de 31 edifícios, mas poucas instalações públicas. A cidade foi construída com 4 bilhões de dólares, cerca de 5% da receita anual de Mianmar, e é vista como um símbolo da corrupção do governo militar. Desafios espaciais. Em 1986, o ônibus espacial Challenger da NASA explodiu 73 segundos após o lançamento, matando todos os 7 tripulantes. A causa do acidente foi uma falha nas juntas de vedação dos foguetes auxiliares, que não funcionaram corretamente devido às baixas temperaturas. Engenheiros da NASA já haviam alertado sobre as falhas nas juntas e os perigos do lançamento em condições frias, mas suas preocupações foram ignoradas. O programa do ônibus espacial foi suspenso por 3 anos. O custo da construção do Challenger e das investigações do acidente foi estimado em 15 bilhões de dólares. Vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Espero vocês no próximo. Grande abraço.